Eu convidei, o grupo Coxa convida o casal Roas, Bruno e Mila, para estarem conosco, para trazer a história desse menino tão abençoado, que já vem com esse nome, né? O casal Roas são profissionais da fotografia, e eu vou deixar eles contarem um pouquinho da história deles, mas eu conheci Mila e Bruno nesse episódio da vida deles, em que eles esperam Chante e entregam Chante precocemente para a vida espiritual. Então é muito bom ter vocês aqui. Eu tenho admirado muito a forma como vocês vêm conduzindo tudo, né, desde o início. Então, o meu coração já vibra com a história de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Fico feliz em ter vocês aqui. Ai, gente, nós que estamos felizes, né? Falar do nosso filho agora, o nosso propósito de vida, até você falar que você veio falar de paz, nos acende nosso coração de tanto amor, de lembrar como que a gente escolheu esse nome para ele, né? Foi o primeiro nome que, assim, que nos marcou de cara, assim. A gente fez uma lista de nomes que a gente julgava especial, né, pelo significado. E quando a gente viu que significava paz, a gente colocou, tá, não, nós temos um grupinho lá no WhatsApp com os nomes que a gente pretendia, e é o nome número 1 da lista, né? E sendo menino ou menina seria Chante, porque foi isso que ele trouxe para a nossa vida, né? Desde que a gente soube que ele existia, né? Então, a gente já sabia lá no início que seria esse nome, antes de saber qual o sexo dele, né? E esse menino transformou nossa vida, né? Nos trouxe um amor que a gente nem sabia que existia. E a gente viveu os melhores momentos da nossa vida, né? Tudo que ele, assim, que ele trouxe de aprendizado, de ensinamento. E a gente está ainda nessa caminhada, aprendendo ainda, né? Tem 2 semanas apenas que ele partiu, né, fisicamente, mas a gente vai levar ele para sempre no nosso coração e vamos falar dele até o último dia que a gente existir aqui nessa terra. E A é gente por... já gostava. Desculpa, Dani. Não, A gente pode já falar. gostava muito do nome, né? Antes e agora, depois da partida dele, a gente entende muito mais porque esse nome foi escolhido, né? Porque todas as vezes que a gente fica meio revoltadinho assim com a vida, a gente pensa nele, lembra dele e lembra o significado do nome dele, o que ele veio fazer, o que ele veio trazer. E é possível sentir paz nesse momento? É possível. Como é que a paz entra mesmo no meio da dor? Então, a dor a gente sente pela saudade, né? E o meu filho, nesses 8 meses e meio, né, que eu vivi com ele, eu senti que eu criei uma conexão tão forte, no sentido de dele literalmente, parece que ele falava comigo, tanto em sinais quanto nas reações, né? Ele só reagia a 2 sons, que era a nossa voz e a música. Os demais sons ambientes, televisão, barulho, ele não ligava, né? Mas a nossa voz, a gente sempre percebia que ele estava reagindo. Então, eram esses 2 sons. Era quando eu colocava música para ele ouvir e a nossa voz. Então, ele foi uma companhia muito presente, né? Mesmo estando dentro da nossa barriga aqui, né? A gente falava com ele o tempo inteiro. Então, essa saudade, né, de sentir os chutinhos ali, né, interagindo, eu sinto essa saudade muito forte, né, e isso causa uma dor, né, mas já entrando nos detalhes da parte final, né, tipo, que assim, que foi quando eu tive o parto e ele ficou internado na UTI, uma das cenas que para mim também foi um sinal do Chante para mim, né? Que parece que nos momentos cruciais, onde eu precisava receber algum tipo de mensagem, vinha alguma coisa na minha cabeça, assim, como se soprado no meu ouvido, né? E foram muitos sinais. Eu quero
quero contar isso nas minhas redes sociais depois para explicar sobre essa conexão, sobre esses sinais que a gente sente que foram enviados por ele, né? Pelo amor que a gente tinha, né? Essa conexão forte. E o Tim, eu olhando para ele, entubado, sem saber se ele ia viver 1 hora ou mais um dia, me veio na mente uma cena de um filme que eu até postei essa cena no dia do velório dele, né? Antes dele ser enterrado, que foi a cena do filme Cidade dos Anjos, onde tem um personagem principal, né? Que é um anjo que abre mão da sua eternidade para viver um amor. Ele vive esse amor por um dia apenas, né? E eu olhando para o meu filho entubado, sem saber se ele ia viver. Esse filme eu vi há, sei lá, 10 anos atrás, muito tempo atrás. Não é um filme que eu vi muitas vezes. Mas parece que foi uma mensagem entregue. Eu tinha que receber aquela mensagem. Eu olhando para ele ali, me veio aquela gratidão de, tipo, mesmo que seja por um dia, né? Eu sou muito grata por ter pego ele no colo uma única vez, por eu ter olhado para ele, por ele ter mamado no meu colo, porque não foi no meu peito, mas ele só no meu colo, ele fazia aquele gestinho de sucção, como se ele estivesse mamando, né? Mas ele estava mamando o tubo, né? Assim que ele estava entubado, né? Mas com o rostinho sereno, né, de um bebê feliz no colo da mãe dele, né, e os dados do monitor, a gente foi chamado pelas enfermeiras para estar indo para o UTI de madrugada, porque ele havia piorado, né, a gente até achava que elas iriam falar que ele tinha partido, mas chegando lá elas disseram, ele piorou, a gente queria que você ficasse com ele no colo, né? E assim que ele veio para o meu colo, o monitor melhorou. Tudo, né? Tudo dele melhorou instantaneamente, né? E ela até comentou, é impressionante como eles melhoram nos colos das mães, né? Para você ver que é um dia, mas é a eternidade, né? É É uma um dia, identidade, né? mas esse vínculo ele realmente não termina. Esse vínculo ele é eterno. E isso me mostra isso, assim, esse anjo ele né, vai viver a experiência aí de um dia, mas o que une as almas ali é o eterno mesmo. É um dia na fisicalidade e a eternidade na espiritualidade.